SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. Eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E nós estamos hoje aqui para falar com o professor Fernando Canepili em mais um SFX EnergyCast, prometendo entregar muito conteúdo para você a respeito de energia, desse tema, que é um tema tão fascinante. O professor, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Fernando Canepili, da USP de Pirassununga. Obrigado por ter vindo ao nosso SFX. Eu que agradeço a participação, o convite, né? E é uma honra participar aqui com vocês. Vamos conversar sobre temas energéticos. Afinal, nós estamos numa transição energética que, segundo falávamos nos bastidores, não tem volta, né, professor? Ah, não, né? Um movimento muito forte, né? Muito devido à questão de alteração da temperatura no planeta, né? Então, para mitigar os efeitos dos gases, né, de uso de combustíveis fósseis, a tendência é que a gente tenha que fazer a transição energética até para conseguir ter sobrevida no planeta, né, daqui para frente, né, vamos dizer assim. E é só por isso que a gente faz a transição? É só por questão de aquecimento global, da raridade dos combustíveis fósseis, ou a gente faria essa transição energética em função mesmo da oportunidade que a gente tem? São as duas coisas, né? Mas a urgência é a questão climática, né? Isso foi o grande motivador, mas é evidente que o desenvolvimento dos materiais, né? O desenvolvimento de equipamentos, enfim, de toda uma estrutura energética, né? E até próprio aumento da demanda, que a população só cresce, né? Então a demanda de energia só cresce, também fez surgirem as energias renováveis também, esse aproveitamento, mas é mais uma consciência ambiental mesmo, né? É lógico que agora virou uma grande oportunidade de negócio, né? É uma grande onda, né? Uma grande possibilidade de se fazerem novos negócios, de gerar riqueza, gerar emprego, né? Enfim, então essa é o grande motivador por trás, é a questão ambiental. Sim. E a mobilidade em si, né, no mundo principalmente, né, e fortemente no Brasil, até uma década era basicamente movido a combustíveis fósseis, né? Não tinha muitas possibilidades ou ramificações. E a gente vem, né, através dessa transição energética, surgindo muitas grandes oportunidades, diversas oportunidades de mobilidade elétrica, né? De mobilidade em si, não só elétrica, né? Então, a mobilidade elétrica é a onda mais forte que chegou para ficar, como nós estávamos conversando nisso, né? E aproveito para agradecer mais uma vez a presença do professor Fernando. Estivemos juntos num evento, né, com os painelistas juntos, tive a honra de conhecê-lo num evento em São Paulo de mobilidade, né, em geral, o maior evento de mobilidade que teve no Brasil até então. E tem muito assunto, com Sem certeza. dúvida. Teremos outros programas para conversar, porque assunto não falta, né, professor? Ah, não, o assunto da energia, da transição energética é um assunto inesgotável, com várias vertentes, né? Tem as questões técnicas que a gente pode debater, as questões econômicas, né? Até passando pelas questões sociais também, né? Que também há impacto social, né? A questão de justiça energética, né? Então é um tema assim que é muito bom de trabalhar, de estudar, de atuar nele, né? Porque de fato é muito amplo, né? E tudo interconectado, né? Então não é só a engenharia de energia, né? Nem a engenharia elétrica, né? Ela envolve todas as áreas do conhecimento, né? Passando pelas ciências humanas, passando pelas ciências médicas, né? E também para as outras áreas de exatas, né? Então ela é super, super ampla, assim, é bem bacana fazer essa conexão aí. Isso, porque é uma transição mesmo, né, da mobilidade. Acho que acredito que é a maior já vista até então, né? Esse movimento todo, né, de todas as áreas, né, envolvidas. Eu acho que não me lembro de ter visto em livros e conteúdos que relatasse isso anteriormente.
Olha, sem dúvida, né? A gente também estava conversando nos bastidores, nós tivemos diversas ondas de carros elétricos, né? Da tentativa de inserção de carros elétricos em alguns países no mundo, né? Inclusive eu queria citar, né, isso há 15 anos atrás, por aí, né? 20 anos atrás, eu passava para os alunos, né, um filme que chamava, um documentário, Quem Matou o Carro Elétrico. Até eu recomendo. Né? Então é super interessante, assim, né, do lobby que é ainda muito forte que existia, né? E ainda existe, né, por parte da indústria que está relacionada e fortemente ligada aos combustíveis fósseis, né? Mas de fato essa onda agora da transição e especificamente da mobilidade, né? A transição na mobilidade é muito forte. Então os carros elétricos, eles são um caminho sem volta, como a gente tinha comentado, né? Então, e assim não só os carros elétricos, né? Mas outros tipos de mobilidade também, né? De transportes, né? Seja ferroviário, transporte de pessoas, ônibus também, caminhões, né? Então, isso pensando em eletrificação, né? A tendência é uma eletrificação de tudo, né? À exceção de alguns tipos de transporte, alguns modais, como, por exemplo, a aviação, em que, por conta de características, né? A eletrificação hoje, com a tecnologia de hoje, ela ainda não é viável, né? Aí também não dá para garantir que não será no futuro, né? Exatamente, não dá para garantir que não será no futuro, porque os materiais avançam muito, né? E então, assim, a todo momento a gente tem, de repente a gente está conversando aqui, a gente sai com uma solução para eletrificação em aeronaves de grande porte. Lógico que os drones já estão aí para provar que é possível uma parte aí, os eVTOLs que a gente comentou, né? Sem dúvida. Então, na questão da mobilidade, né, faz muito sentido a mobilidade elétrica, principalmente em países que têm a matriz elétrica limpa, né? Então, por exemplo, o Brasil, né? Lógico que aqui a gente já tem, por exemplo, o álcool, né? Que seria um grande concorrente, inclusive, porque ele já é um combustível limpo, muito mais que a gasolina, evidentemente, né? E a gente já tem uma cadeia de fornecimento montada, né? Mas o Brasil vai acompanhar a tendência mundial, estão vindo e continuarão vindo muitos carros elétricos aqui, né? Haverá uma adoção, né? Com alguns entraves ainda, né? Entraves principalmente financeiros, né? De aquisição e entraves de infraestrutura também, né? A nossa infraestrutura para carregamento elétrico, ela ainda não é viável, né, para a maior parte do país. Ela está concentrada em grandes centros urbanos, né? E nos centros urbanos. É um ponto que eu quero conversar muito com o senhor, professor, porque a viabilidade da aplicação de uma tecnologia, ela é tão importante quanto a tecnologia em si. Nós vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai se concentrar nisso aí. Perfeito, combinado. Então, voltamos daqui a pouco com mais SFX EnergyCast. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. Segundo bloco do SFX EnergyCast, hoje com o professor Fernando, ele que é especialista na transição energética, e estava falando, né, professor, a respeito dessa estrutura. Nós temos já uma estrutura, mas essa estrutura ainda não está tão espalhada pelo nosso país. Mas a tendência é que fique, né? Tendência que fique. A questão da procura, haverão muitos carros elétricos, haverá demanda, né? Então, com certeza, haverão mais postos de abastecimento elétrico, primeiramente vinculado aos postos de combustível, né? Acho que é uma tendência muito grande, né? E de ter carregadores elétricos aí, né? E aí, com certeza, esse modal vai avançar bastante aí. Essa forma, né, de mobilidade vai avançar bastante. E com isso acaba avançando também a geração própria de energia, porque às vezes você, em pontos de recarga, né, esses eletropostos, às vezes tem
estações de recarga que demandam muita energia, porque precisam ser estações de recarga mais potentes para fazer recarga em menos tempo, e às vezes a energia atendida ali na rede não é suficiente. E aí, entrando uma geração própria, com armazenamento de bateria, você pode ajudar. E isso vai crescer muito também, porque estava vendo uma notícia que o próprio professor publicou que São Paulo produziu apenas 45% da energia que consumiu, né, professor? Ele compra energia. Isso, então ainda tem muito para crescer nos dois sentidos, né? Tanto de mobilidade quanto de geração própria de energia. Sem dúvida, né? Há muito espaço, né? Há um potencial muito grande, né? A gente tem uma geração muito forte em São Paulo já, né? Mas o consumo, né, é o maior centro consumidor de energia do país, né? Então a gente importa energia de outros estados, né? De outras regiões produtoras, né? E então o que acontece é que a gente tem, lógico, uma limitação territorial, né? Mas pequenas, a MMGD, né? Que é a mini micro geração distribuída, sim, e mais uma parte da GD, a gente consegue fazer, por exemplo, para esses postos de recarga, né? Fazer estações solares acopladas a baterias para fazer armazenamento. Então você gera de dia, né? E o excedente que não for usado você guarda em bateria para você ter, então, essa energia disponível o tempo todo. Falando na parte de geração, né? Que a gente comentou que importa, né? A energia, né? Então, o país ele é todo interconectado, que a gente chama de sistema interligado nacional, sim, né? Sim. À exceção de algumas regiões isoladas, principalmente na região norte, né? A gente tem regiões lá que não estão conectadas por conta da distância e por conta até de estar no meio da floresta, né? Tem a floresta impedindo que se passe as linhas, né? De transmissão. A gente está todo interconectado. A energia que se usa aqui em São Paulo é gerada em Itaipu, né? Não dá para saber, porque o elétron não tem o DNA, né? Então pode ser que nesse momento esteja sendo gerada por Itaipu. Quando for lá para meio-dia, se tiver sol, eu acho que tem grandes chances de ser algum gerador local aqui de energia solar. Entendi. Né? Porque tudo é injetado na rede, né? Então mistura tudo. Mistura tudo. Então não dá para saber, né? Não dá para a gente ter uma ideia. A gente tem um indício forte de que seja. Tem as hidrelétricas aqui no estado de São Paulo, né? Inclusive, até por curiosidade, né? 30% só do potencial hidrelétrico do estado de São Paulo é aproveitado, né? E não vai ser mais aproveitado. Até porque não interessa ser, uma vez que tem outras alternativas hoje, né? Exatamente. E tem os entraves ambientais também, para que se aproveite, né? Então, e aí a diversificação da matriz energética é muito importante, né? Então, a gente não depender de uma fonte só, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente já dependeu 90% de hidrelétricas. Hoje a gente depende em torno de 50%, né? E para o sistema todo. Então, é importante haver a diversificação, para no caso da escassez de alguma das fontes... Uma seca, por exemplo, exatamente. Né? É o que está acontecendo agora, por exemplo. A gente está bandeira vermelha, patamar 2. Exatamente. Que é uma sobretaxa na conta de energia, que equivale a quase 10%, porque as hidrelétricas não estão dando conta do abastecimento e tiveram que acionar outras fontes energéticas mais caras e mais poluentes, né, para dar conta, e isso encarece a tarifa de energia. Por isso o Brasil um país ser muito dependente de uma única fonte, como a fonte hídrica, por exemplo. Né, professor? Exatamente. Então, e a hidrelétrica, ela é forte, as hidrelétricas, né, a energia proveniente da fonte hídrica, ela é muito sensível e muito suscetível às variações do clima. Então, as mudanças climáticas elas estão afetando fortemente a geração hidrelétrica, né? E como você disse, na data de hoje aqui, né, que nós estamos conversando, está a bandeira vermelha patamar 2. Os reservatórios não estão totalmente baixos, mas já se faz isso para que se acionem as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, né, que tem um combustível mais caro, por isso que a gente paga. E mais, né, poluente. Mais poluente, né? E por isso que a gente paga essa diferença, que é para manter a saúde financeira do sistema elétrico, né? E para que não baixe tanto o reservatório, para que a gente não fique sem essa fonte de energia firme, contando porque as outras energias, as que estão entrando, elas são intermitentes, né? Porque energia firme eu posso gerar o tempo todo. Solar eu gero só de dia. Sim. Isso vai ser rapidamente, já está sendo, né,
vencido por conta das soluções de armazenamento, né? Então, o excedente que eu gero de dia eu vou guardar em bateria e usar à noite, né? Mas olha que contrassenso, a gente está em bandeira vermelha patamar 2, precisando acionar termoelétricas e estamos fazendo um negócio que chama curtailment, né? Que é o corte da geração de energia solar e eólica, da geração central, né? Da GC, né? Principalmente no Nordeste, porque a gente não tem carga de dia e porque a gente não tem como transmitir essa energia. Lembra que a gente comentou lá, né? 40% do estado de São Paulo, 45%, 45%. Só gera a própria energia, né? Se tivesse como transmitir mais, né? A gente importaria mais energia ainda, né? Precisava gerar menos ainda aqui, né? Então, olha que contrassenso. A gente tem corte de dia e está tendo que acionar termoelétrica à noite para manter o sistema, né? Então... E tudo isso devido a essas mudanças climáticas, né? Invernos muito diferentes de um ano para o outro, períodos de estiagem. Eu vi uma matéria hoje que em um estado brasileiro não chove há 4 meses, não cai uma gota d'água. Então, essas mudanças climáticas interferem muito nisso e pode ser um assunto para o próximo bloco. E que não é uma coisa que a gente tenha poder de mudar, né? Nós temos poder de... Alguma coisa a gente pode fazer, mas com efeitos a longo prazo. Mas vamos voltar para o terceiro bloco, falando em o que poder fazer. Tem um assunto que o professor vai trazer, que são as ODSs, né? Vamos falar sobre isso aí no terceiro bloco. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, agora sim, no último bloco, falando a respeito de temas mais globais, de acordos mundiais, né, professor? E uma das citações que o professor trouxe para a gente agora também no intervalinho, enquanto você estava vendo os comerciais, são as ODSs, né? Fala para a gente o que é uma ODS, professor, e aí o que traz a ODS número 7. Bom, as ODS, né, visto a preocupação com a saúde do planeta, né, e com a sobrevivência humana no planeta, né, elas são conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, devido pela ONU, na Organização das Nações Unidas, né. Elas já têm 10 anos, né, e o plano era que até 2030, então ela tem uma série de metas, né, são 17 ODS, né, sobre os mais variados assuntos e temas, né, que envolvem o ser humano no planeta, né, e então tem algumas metas para serem cumpridas até 2030, né, por conta da saúde, na saúde não no sentido de saúde, mas saúde do planeta, do ser humano num planeta habitável. Sim. A ODS número 7 é uma das que eu estudo, né, mais, que é por conta de que ela tem total relação com a transição energética, né? Ela fala sobre energia limpa e acessível para todos. Essa é a bandeira dela, né? Então, ela tem algumas metas de universalização do uso de energia, né? E o uso de energias limpas, principalmente, né, para as pessoas. Então, o acesso à energia para todo ser humano no planeta e o acesso à energia limpa, né? E, infelizmente, a gente ainda está bem longe, né, de atingir as metas, né? Faltando 5 anos aí para esse primeiro prazo, né? A gente não está muito perto de atingir as metas, né? A gente ainda tem muita gente no planeta sem acesso à energia, né? Tem muita gente com acesso à energia não confiável, né?
energia precária. A gente tem muita gente no planeta ainda com, por exemplo, a gente fala energia, não é só energia elétrica, né? Sim. É energia de uma forma geral. Então, sistemas de cocção, sistema de aquecimento a combustíveis fósseis, por exemplo. Uma das metas, por exemplo, é você ter sistemas limpos, né? Então, você usar, por exemplo, carvão para aquecer, isso é realidade, inclusive, no Brasil, né? Sim. Por incrível que pareça. Né? Então, acesso a sistemas de cocção limpos, né? Então, a gente está bem longe ainda de ter, assim, o alcance dessas metas, né? E eram metas para 2030, já se passaram 10 anos, era meta para 15 anos, já se passaram 2 10, terços, né? e ainda Isso. estamos muito longe de atingi-las no nível mundial. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os 2 especialistas em energia. E até eu vou fazer essa pergunta mais para a visão de vocês, Gustavo, do mercado. Vocês acreditam que ainda existe resistência barata, resistência a mudanças, vamos dizer assim, uma resistência que poderia não haver, mas simplesmente porque o sujeito ele quer manter aquela fonte de renda dele, então ele não abre mão. Isso eu não estou falando do cidadão em si, eu estou falando do país, do governante, das autoridades. Existem países que não se interessam por essa transição? Infelizmente tem, né? E até países que contribuem com um grande percentual nisso, né? Acabaram nem assinando, né? Não são signatários, né? Ou se retiraram, a chegar a assinar e se retiraram, né? dos acordos, né? E das COPs. E inclusive a gente viu que dos mais de 190 países que fazem parte, apenas 22 estão ali seguindo, né? Estão cumprindo as metas de 190. Né? E isso é muito pouco, e muitos ainda desses, além de notar, não sequer relataram o quanto já fizeram ou o quanto estão fazendo. Inclusive vai ser esse ano no Brasil, né? O encontro mundial. Né? Em Belém. Isso. E comentando, né? São 22 países e não muito representativos. Isso. Entre eles não estão os maiores emissores de gases de efeito estufa, né? Que fizeram esse relato. Então, na verdade, os maiores emissores de gases de efeito estufa, eles pouco estão contribuindo para a questão da transição energética. A exceção, por exemplo, a China, por exemplo, que aí ela produz equipamentos que são utilizados na transição energética. Faz uma compensação. Isso, como se fosse uma compensação. Mas imagina assim que o volume lá de produção é muito grande e eles ainda usam muito combustíveis fósseis. Por quê? Porque há demanda, né? Então, o uso de combustíveis fósseis, assim, com muita sorte, ele vai se manter ou crescer um pouquinho. Essa história de que vai acabar o uso de combustíveis fósseis, infelizmente, ela não é verdade. Né? E não é possível, né? Se isso acontecer, não vai ser agora. Ah, não. Porque, veja, já é uma indústria consolidada. O que vai acontecer é a participação das renováveis, então uma diversificação, aumentar. Então, proporcionalmente, a gente vai utilizar menos combustíveis fósseis. Mas, em quantidade, a gente vai continuar usando muito combustível fóssil. Eu né? fico imaginando se não tivesse a transição energética, o quanto que nós dependeríamos, então, de um crescimento absurdo da extração de combustíveis fósseis. Sem dúvida. Porque a demanda é muito grande, né? Então, a demanda de energia, ela só cresce, né? Por mais que a gente tenha equipamentos mais eficientes, ações de eficiência energética, né? A demanda, ela só cresce, né? Então, é assim que funciona. Então, a gente vai continuar, vai ter uma participação maior das renováveis, sem dúvida, isso já está acontecendo, né? Por conta de demanda também, né? E o combustível fóssil ele vai continuar sendo explorado. Muito bom, professor. Trazendo para um ambiente mais caseiro, você pega 2 décadas, nas residências, quais eram os consumos? Uma TV, uma geladeira, né? Fogão a gás, Sim. Né? Predominantemente. Chuveiro. Sim, chuveiro. Então você tinha poucas fontes consumidoras.
né? Hoje em A dia, tua casa, se acabar a energia, a tua casa não faz nada. você vai construir uma casa, a sua preocupação são tomadas. Aonde eu vou Uhum. colocar tomadas Sim. em todos os cômodos, porque Sim. tudo demanda energia. Sim, Muito bom. é isso aí. Professor, muito obrigado por ter vindo. Espero que possa voltar outras vezes, porque como Claro. o professor falava, né, a gente pode ficar até o final do dia aqui conversando. Sem dúvida. É um E- assunto que tem muito O, conteúdo. o assunto energético, né, é inesgotável, né? A energia, ela é essencial para a vida no planeta, né? E é um prazer sempre conversar sobre isso. Eu gosto muito da área, né? Gosto muito de conversar sobre isso. Estou à disposição e foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. SFX EnergyCast volta na próxima semana. E você, enquanto isso, nos acompanha nosso trabalho também pelo YouTube do canal 25. Mas não se esqueça também de observar que nós temos reprises todos os dias. Canal 25 e 525 aqui na TV Claro Jundiaí, aqui no canal 25. Até a próxima semana. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.